Terminou à meia-noite a quinta e última fase da Operação Hermes, da GNR, Viajar em Segurança. A fiscalização esteve centrada nas principais estradas e saídas dos locais de férias. A operação teve também como objetivo ajudar os automobilistas a definirem itinerários, tendo em conta os congestionamentos provocados pelos incêndios na circulação nas estradas. Começou na passada sexta-feira. E para falarmos um pouco hoje sobre o balanço desta Operação Hermes, vai estar agora em estúdio o capitão Ricardo Silva, da GNR. Sr. Pedro, muito bom dia. Bom dia. Para já, uma nota importante, apesar de ter havido mais acidentes, menos vítimas, isso é que é importante. É verdade, e é aquilo que temos vindo a constatar ao longo dos anos, e também, este ano não é exceção, portanto, também é regra, que apesar de registrarmos mais acidentes, e exemplo disso é esta última fase, portanto, para dar esse exemplo, em que tivemos mais 6 acidentes, mas temos menos 3 vítimas mortais e menos 3 feridos graves. Para ter ideia, e desde o início do ano, e à semelhança daquilo que tinha acontecido nos outros anos, temos até à data, igual período comparativamente ao ano passado, menos 36 vítimas mortais, portanto, e menos 73 feridos graves. Por vezes, alguma razão que quer apontar para isso? Os acidentes acabam por haver em maior número, mas acabam por ser cada vez menos graves. Aquilo que nós queremos acreditar, portanto, e é nisso que trabalhamos todos os dias, é que efetivamente as pessoas estão mais sensibilizadas, as pessoas têm mais cuidado na estrada, portanto, que vai acabar por se refletir, apesar do acidente, tal como o nome diz, é um acidente, portanto, não há ninguém que goste de o ter, claro. É um acidente, mas ele é cada vez menos grave. E a prova disso não é só as vítimas mortais, mas também os feridos graves, que por vezes não são tão falados, mas acaba por ser uma pessoa que fica com mazelas, com sequelas para o resto da vida. E que só neste ano, comparativamente ao ano passado, temos quase menos 80, portanto menos 76 do que em igual período do ano passado. A utilização do cinto de segurança, nomeadamente, por exemplo, o facto da utilização do telemóvel, o excesso de velocidade, tudo isso tem sido apontado pela GNR e pela PSP também como causas principais dos acidentes em Portugal. Acha que é aí nesses 3 pontos que tem havido, de facto, a melhoria por parte dos condutores? Sem dúvida. Eu vou dar o exemplo que nós, portanto, desenvolvemos uma operação, portanto, no decorrer desta semana, portanto, de segunda a domingo, portanto, que acabou por haver aqui uma coincidência, uma interpelação com esta Operação Hermes de controle de velocidade. Portanto, nós incidimos as nossas operações de forma muito concreta, portanto, muito direta, muito direcionada. E o exemplo disso foi esta operação, portanto, que foi ao excesso de velocidade. Para ter ideia, só nesta operação, em toda a operação, tivemos cerca de 2.000 excessos de velocidade, que, apesar de ainda ser um valor elevado, é um valor que também tem vindo, aos poucos, a diminuir. Portanto, temos constatado que, também fruto um pouco, e notamos essa diferença da Carta por Pontos. A Carta por Pontos acabou aqui por incutir nas pessoas um outro sentido de responsabilidade, com o receio de se perder pontos, com o receio de ficar sem carta, com o receio de ter que retirar, ou neste caso, ter novas aulas para tirar novamente a carta. Apesar de que aquilo que nós queremos incentivar as pessoas é que façam e que cumprir a regra, não pelo receio da contornação, mas pelo salvaguardar da vida, pelo risco que estão a retirar das estradas. E como referiu, o excesso de velocidade, o álcool, a não utilização de cinto de segurança, é importante que as pessoas percebam que o facto de andarem em excesso de velocidade, de conduzirem sob a influência do álcool ou de andarem sem cinto, que o mal maior é da própria pessoa. Portanto, não deverão olhar para a infração como o medo da contornação, o receio da contornação, mas sim como interiorizarem que é parte da segurança deles e dos próximos que partilham as estradas com eles. Sr. Comandante, só para terminar, esta operação obviamente encerrou à meia-noite, portanto apanhou o último fim de semana de agosto. Ainda há pessoas de férias, possivelmente vão terminar agora no último dia de agosto, portanto ainda haverá viagens a meio da semana que têm com esta transação de quem acabou ou possivelmente quem ainda vai começar. Apesar de não estar a Operação Hermes nas estradas, tudo o que é válido para a operação é válido para estes dias. Sim, sem dúvida alguma. O nosso trabalho é contínuo, portanto, desde o início do ano até ao último dia, à última hora do último dia do ano, o nosso trabalho é contínuo. E os conselhos são transversais, portanto, como dar a velocidade,
conduzir sem E fazer com o menos alto. trânsito do que neste fim de semana, possivelmente haverá a tendência de querer andar mais depressa, não é? Às vezes é pior. Às vezes acaba por acontecer, e exemplo disso é que os acidentes mais graves, por exemplo, da velocidade, são em tempo seco e não são com chuva. Porquê? Porque o condutor acaba por ganhar uma falsa esperança, um falso sentimento de que as condições são melhores. Logo, vou poder andar com mais velocidade. E depois acabam por ter acidentes muito mais graves do que se fosse com o piso molhado. E é isso que temos que contrariar. Exatamente. Sr. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui à edição da manhã. Bom dia.